Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 11. História que vocês até conhecem, mas vamos pensar nesses versículos hoje. Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi por esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Uma história conhecida, uma história um pouco assustadora, mas eu sei que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Título dessa mensagem, podemos dizer: o preço de uma entrega pela metade. Importante nós pensarmos que era costume, né? Eles vendiam as propriedades e doavam tudo para os trabalhos, bom andamento da obra do Senhor. E eles venderam essa propriedade e foram coniventes com uma mentira. Porque eles combinaram: vamos dizer que nós vendemos por tanto e vamos ficar com um pouco do dinheiro para nós. Meus irmãos, a propriedade era deles. Eles não precisavam dar nada que eles não quisessem. Não precisavam ofertar nada. Poderiam dizer: eu vou dar uma oferta, vou dar a metade do valor da propriedade. Tudo bem. Poderiam dar o dízimo, poderiam dar terça parte, enfim, o valor que eles quisessem. Mas como eu digo, estava em voga vender e dar tudo. Eles queriam se comparar com os outros que estavam fazendo isso de todo o coração. Eles queriam fazer, nas nossas palavras atuais, para se aparecer em cima de uma coisa que não tinha nem lógica. E me chamou muito a atenção, porque eles mentiram. Eles não mentiram para homens, porque esse dinheiro que estava sendo arrecadado não era para homens, não era para os sacerdotes ou, enfim, para ninguém dali. Era para Deus. Interessante, né? Aquilo que
quando a gente percebe que esse pessoal está lá fazendo essa oferta, como tu disse, mais preocupado em aparecer o nome deles que também estavam ofertando, né, do que a realidade do sentimento, dá para nós também perceber que esta situação que eles criaram, uma situação mascarada, e chegar ao ponto de mentir ao Espírito Santo. Eu creio que qualquer pessoa que chega ao ponto de mentir ao Espírito Santo é porque ele já vem mentindo para a família, ele já vem mentindo para a sociedade, e ele já vem mentindo até para ele próprio. Que é o maior problema hoje da sociedade, é as máscaras. Não as máscaras que ainda o Tarcísio está usando, que está gripadinho e assim por diante, né? Não é essa máscara. Mas a máscara que o ser humano coloca dentro de si, ele mesmo coloca sobre si, melhor dizendo, e esconde quem realmente ele é. E ninguém chega, entendo eu, ninguém chega a mentir para o Espírito Santo, porque olha, mentir para o Espírito Santo é um negócio complicado. Porque ele conhece todos nós, né? Já pensou? Imagina, eu chego aqui na frente da Keila, digo um palavrão para ela, e aí digo, não disse. Né? O Espírito Santo, ele está percebendo, ele está diretamente nos ouvindo, entendendo e conhecendo nós. Então, entendo, Keila, que para Ananias e Safira formatar essa mentira, porque como tu disse, né, o problema era a mentira, eles podiam dar 10, se venderam por 1 milhão, quiseram dar 10 reais, era deles, e não era obrigatório dar, mas eles vinham, entendo, é visível que eles vinham numa caminhada dentro da igreja, membro da igreja, atuando na igreja, sendo conhecidos na igreja, mas numa vida mentirosa, né? Interessante as comparações, né? Que foi muito forte isso que levou eles a fazerem. Já estavam numa prática, claro. Mas as comparações, queridos, isso que eu falo muito, eu falo nos trabalhos com as mulheres, nós não devemos nos comparar com ninguém. Cada um tem as suas propriedades, cada um tem as suas qualidades, cada um se desempenha numa área melhor. Mas ali, no fato de Ananias e Safira, eles queriam estar comparados com um grande grupo. Eles estavam inseridos numa multidão de pessoas que estavam fazendo isso, que estavam vendendo aquelas propriedades e doando. Mas uma coisa que o pecado, que foi grande, que foi a causa da morte deles, né? A mentira, mas foi tentar enganar o Espírito Santo. Esse foi o pior de todos, né? E tu colocaste aqui no teu material de esboço, que ela colocou aqui assim, que tu não colocou só mentindo ao Espírito Santo, né? Tentar enganar os homens de Deus. Irmãos, quando as ações deles, eles foram enganar, eles foram mexer com Pedro, Tiago e João ali que estavam liderando, tá aqui, trouxemos isso, e é tudo. Entende? Irmãos, é impossível enganar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Impossível, o Espírito Santo dele está lá. O que acontece às vezes é a benevolência do homem de Deus. É o amor, é o cuidado não, ele está vendo, ele está conhecendo, mas ele está investindo. Só que esses caras aqui vinham enganando. E eu tenho plena convicção, Keila, de que Pedro já sabia. Não estou dizendo desse fato, do total, revelação. Mas ele já sabia que aquelas ovelhinhas já vinham só a capa.
para a reunião. Estava se mostrando sinais, né? É visível, é natural. Só foi consumado o que já se tinha o histórico. É. Né? E eu quero conjecturar, a Bíblia não dá esse respaldo para mim, mas eu quero conjecturar que em algum momento da vida de Ananias e Safira, um deles, Pedro, Tiago, João, os líderes ali, algum discipulador deles chegou para eles e disse: queridos, sirvam a Deus por inteiro. Não façam, não criam máscaras. Eles eram ensinados, eles eram trabalhados com isso. Eu tenho convicção disso, porque a história da igreja primitiva é discipular. Então, porque, assim, escute isso. Deus, né, Keila, nunca mataria fulminantemente alguém pelo primeiro erro. E aqui no versículo 12, né, complemento que eles estavam, na parte B, que eles estavam unânimes. Eles estavam, né, numa reunião, eles estavam num comum acordo na igreja, eles estavam professando todos a mesma fé. Né, eles estavam aprendendo cada vez mais do Senhor. Não se tinha uma desculpa de cometer um erro desses. Né, isso que é importante a gente salientar. Nós estamos no ano da santidade. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos cuidar disso. Né? Eu sempre brinco que é tão pequenininha. Mas quem é pequeno fala para ficar gravado, o pessoal vai escutar. A língua ela é tão pequena, mas ela faz um estrago muito grande se você não souber controlar ela. Verdade. Se você não souber cuidar dela. Né? E nós precisamos pedir que o amado Espírito Santo nos cuide. Né? Que nós jamais venhamos tentar cometer um erro assim. Interessante, tu falou, né, a unidade. E perseveravam unânimes. 5:12, né? 5:12. Né? Uhum. Os sinais e prodígio eram feitos pelo povo e todos costumavam se reunir numa unidade. Havia uma unidade. Queridos, pensa comigo. Uma unidade de igreja. Lembra de uma unidade da Torre de Babel? Tinha unidade. Deus chegou a dizer, quando chega na Torre de Babel lá, disse: eu vou descer para ver a cidade que os homens estão construindo e a sua torre. Sabe o que é esse negócio? Eu vou descer para ver. E aí, quando ele desce para ver, ele diz, lá ele conversa, a trindade ali, e ele conversa e diz assim: os homens falam uma só língua. E ninguém segura eles por causa disso. Se nós não entrar em ação, essa torre vai chegar lá e o nome deles vai ficar famoso. E o que eles querem fazer vai acontecer, embora com um propósito errado. A unidade também pode acontecer para um propósito errado. Só que a unidade para um propósito errado, escute isso, a unidade para um propósito errado traz destruição. E a unidade para um propósito certo traz santificação. E santificação traz sinais. Eu creio que nós vamos ver muitos sinais e maravilhas ainda no nosso meio. Glória a Deus. Tomara a Deus que nós não veja esse tipo de sinal de a gente morrer porque mentiu contra o Espírito Santo. Mas aqui não fala só desse, foi um dos sinais ruins, mas teve inúmeros sinais maravilhosos. Isso nós queremos ver, o impacto, né, Keila? Importante a gente pensar nisso, que a Bíblia, né, conversava com uma discípula alguns tempos atrás, e ela me perguntou por que isso acontecia, que as pessoas eram fulminadas assim. Porque o assunto não era com homens, não era ser resolvido com homens, mas quando se afrontava a Deus, ele fazia esse tipo de punições, para que pudesse haver temor, para que isso não fosse repetido, para que não tivesse mais esse histórico. Por isso que eu digo que a palavra de Deus a gente precisa ler,
ver os exemplos bons e os ruins, né? Eu digo que é que nem a gente precisa comer peixe, ter certo separar as coisas. E os exemplos ruins que aconteceram, das pessoas que foram punidas, que as pessoas que perderam a vida, que não se repita isso mais, né? Que a gente não faça isso, porque é muito, 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 muito sério. Verdade. Ainda continuando dentro dos 5 e 12, né, nesse contexto da unidade e do impacto de santidade da igreja, que a Keila colocou aqui para mim ver, né, o impacto, irmãos, a santificação, o caminhar entre nós, na pureza do Evangelho, na simplicidade do Evangelho, vai trazer um impacto positivo. Aqui ela disse assim, a gente lê a Bíblia e vê morte, a gente lê a Bíblia e vê incesto, a gente lê a Bíblia e vê mulheres sendo maltratadas, abusadas, mas não é Deus dizendo que a mulher tem que ser abusada, maltratada, que tenha que ser incesto, que é de Deus. O que a Bíblia é? A Bíblia é um registro da história dos homens com Deus. A Bíblia é um registro que Deus direcionou, específico, puro, plantado por Ele, mas de algo que aconteceu entre os homens e Deus, entre os relacionamentos de pessoas com Deus ou sem Deus, e os seus resultados. Para quê? Para que sirva para nós como uma direção, como uma orientação. Então nós precisamos entender que sim, é possível morrer se mentir ao Espírito Santo. É possível. Não quer dizer que o Espírito Santo sai fulminando todos os mentirosos. Senão, sobraria pouca gente na terra. Só que é o único pecado sem perdão. É quando a gente a blasfema contra o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, meus queridos, ou a igreja, ela é dotada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Irmãos, e é natural. Quanto mais nós nos unirmos pelo Evangelho, por um propósito, quanto mais nós caminhar nesse contexto, mais fácil mais vai acontecer de cair máscaras. Mais vai acontecer de cair máscaras. E aí eu te convido, meu querido, o que você prefere? Que alguém te arranque a máscara ou que você tire ela ao natural? O que você prefere? Ser desmascarado ou você se tirar ela ao natural e dizer, Senhor, eu estou aqui, aleluia, quebrantado, rasgado o coração, eu tenho minha vida assim, dessa bagunça, Senhor, mas a partir de hoje, eu quero que Tu trabalhe em mim, aleluia, rebente essa máscara, me molde dentro do Teu padrão, dentro da tua orientação, Senhor, para quê? Para que eu não venha cometer o erro de mentir com o Espírito Santo. Bem, vai que a pregação é tua. Sempre existiu pessoas com um coração completo em Deus. Sempre existiu. Mas também sempre teve aquelas que entregaram parcialmente sua vida para Ele. E nessa noite, meus queridos, nós precisamos pensar. Nós estamos com o coração completo para Deus? Ou nós estamos parcial? Eu fiz essa pergunta para mim hoje, antes de poder subir aqui e falar com vocês. Eu estou completa, glória a Deus. Mas se você não está completo, se o teu coração não está completo, esse é o momento. Amém. Hoje é a oportunidade Glória a Deus. De você refletir se tem alguma coisa que ainda falta. Não saia nessa porta hoje sem entregar tudo ao Senhor. Faça uma introspectiva, só você e Deus. Se tem alguma coisa que você ainda não entregou, que você está retendo, essa é a oportunidade. Falou aquilo, pessoas com coração completo. Eu me lembrei de quem, Keila? Do Davi. Quase todos vocês conhecem praticamente toda a história de Davi, né? Olha, o Davi,
pecou. Davi errou nas suas projeções. Matou gente. Pastor Davi era um cara que, na hora que falhava, na hora que errava, ele abria o coração, rasgava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não escondia. Se tu pegar os salmos de Davi, você vai ver ele não escondendo. Ele dizia: não, eu errei, eu pequei, eu falhei. E, irmãos, ele não estava dizendo para Deus só. Ele estava escrevendo e deixando visível que ele errou, que ele falhou. Isso é um coração inteiro. Se eu xingar o Zeno, se eu maltratar o Zeno, aí eu vou para casa e: Senhor, eu maltratei o Zeno, me perdoa. Não, eu preciso abrir o coração lá para o Zeno e dizer: me perdoa, Zeno, eu errei, eu falhei. Isso é um coração completo. Preciso exercitar isso. Nós precisamos entender que um coração completo ao Senhor, que é o que Ele quer, Ele não quer pela metade. Deus não invade o coração de ninguém. Exato. Deus não entra rasgando a porta. Mas também Ele não caminha. Escute isso, meus irmãos. Ele não caminha com o coração pela metade. Ele não vai andar comigo e contigo se o coração for pela metade. Nós não vamos ter a proteção, a segurança, o cuidado, a direção dele completa se o nosso coração for pela metade. É por isso que às vezes nós achamos que estamos protegidos e não estamos, e caímos lá, porque não está completo. Agora, é lindo quando vê o Davi. Davi morre, velho, mas completo. Deixar de tema de casa para vocês lerem o Salmo, né? 51. Salmo 51. Eu leio esse salmo e choro, peço misericórdia, e choro de novo, e leio de novo. Tem um de tema de casa. Salmo 51 é lindo. Tem uma história de realmente de se rasgar na presença do Senhor. Salmo de realmente estar por completo. O Salmo 51, Davi escreve quando? Quando o profeta Natã chega lá e diz para ele: Davi, tinha um homem aí que tinha muitas ovelhas. Olha só. Chega o Natã e disse: tinha um homem aí que tinha muitas ovelhas, Davi. E aí chegou uma visita na casa dele. E a visita chegou e ele foi lá e pegou a única ovelha que o vizinho era pobre, só tinha uma ovelha. Carneou a ovelha, assou a ovelha para entregar para a visita, para fazer uma festa para a visita. E aí o Davi disse assim: é digno de morte esse homem. E o Natã disse: esse homem é você. Você tinha aí um harém, você tinha a tua esposa, e foi ter um caso com a Betseba, a única mulher do teu funcionário. E o Davi disse: ai. O que o Davi fez? Inventou desculpa. Né, mas aquela lá se apresentou, foi tomar banho pelado na minha frente. Isso que o Davi disse? Não, mas os dias não estavam dando conta do recado. Foi isso que Davi disse? Não, mas é que a situação, né? A situação aconteceu ali, filtramos Não, Davi disse: eu sou um indigno. Por quê? Porque o coração dele era inteiro. Nós não somos super-homens que nunca falhamos. Não somos. Nós não somos imunes de pecar, de errar, de falhar. Agora, o nosso coração vai decidir o que nós vamos fazer quando falhamos. Se é inteiro ou se não é inteiro. Se é inteiro, resolve, né? Das ofertas que foi destinado ao Senhor, isso que eles estavam omitindo, né? E uma coisa que o Senhor falou forte no meu coração, que quando alguém faz uma oferta, Deus não olha para a oferta em si, mas para o coração daquele que realizou. Muitas vezes, assim como estavam, queriam aparecer, querer ofertar mais,
de querer fazer mais, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas nós hoje, nos nossos dias, na nossa igreja, tudo que nós fizermos, não seja para ostentar, para agradar, para aparecer, para mostrar para a tesoureira que você deu a maior oferta da semana, que você deu o maior dízimo. Mas nós precisamos ser sinceros, ser verdadeiros, que o Senhor está contemplando o nosso coração. E a palavra do Senhor, um versículo que complementa, no livro de Jeremias 17:10, que a palavra do Senhor, né, diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É o Senhor que cuida, é o Senhor que provê, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que contempla. Que essa palavra, meus irmãos, nessa noite, venha ficar gravada no seu coração. Que você possa pensar, que possamos estar por inteiro, por completo, porque a palavra do Senhor diz que Jesus está voltando para buscar uma igreja preparada, uma noiva santa, imaculada, sem manchas, sem pecados, sem mentiras. E nós precisamos subir aos céus. E a gente faz algumas brincadeiras, eu digo, tem que subir na primeira embarcação, porque na segunda é difícil. Falando que a oferta, ela não era destinada aos homens. Era uma oferta a Deus, os homens que administravam. E a gente, quando fala em oferta, pensa no dinheiro, né? Praticamente só no dinheiro. E a oferta nossa não é só o dinheiro. Exato. Eu entendo que o dinheiro é uma das pequenas coisas que nós ofertamos. Embora é necessário, e às vezes se avoluma, ou pode ser uma oferta volumétrica de dinheiro, mas o dinheiro é apenas parte da nossa oferta. A nossa dedicação, o nosso tempo para as coisas do reino, o nosso ato de cuidar de alguém, de discipular, isso é oferta. Nosso culto ao Senhor, nossa disciplina para as coisas do reino, tudo isso é oferta. Tudo isso faz parte daquilo que você oferece em gratidão a Deus pela salvação. Então, quando você está cultuando ao Senhor, aqui tu está ofertando o teu louvor, a tua adoração. Deus é tão grande, tão intenso, tão bom, tão sábio, aleluia, que Ele recebe, que Ele propõe a oferta, tanto a financeira, como o restante em percentual. Já notou que é tudo em percentual que Deus trabalha? 10ª parte, 5ª parte, 8ª parte, né? Por que Ele trabalha com isso? Para ser justo com todo mundo. Quem ganha 1 milhão por mês, se ele dizimar 10%, e quem ganha R$10 por mês e dizimar 10% perante Deus é igual, está justo. Quem ganha 24 horas por dia para viver e dizimar 10% das suas 24 horas, é justo. Está justo. Se você vem aqui e o culto, a meia hora inicial do culto é de adoração, de cântico, e se você tem uma voz afinada, rebuscada, cheio criada no conservatório, né, Natan? E cantar com precisão lá, e adorar o Senhor, e dizer, sonda-me, Senhor, né? Com toda aquela... E alguém, o Amós lá, todo com dificuldade de cantar, com a voz meio difícil, sonda-me, Senhor, mas está adorando ao Senhor. Ah, meu irmão, é tudo o percentual meu e o do Natan vai ser igual.
Mas eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho. Eu tenho que me dedicar àquilo que eu sou, àquilo que eu posso, àquilo que eu sei fazer como oferta agradável ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, não é somente os números financeiros. Eu pensava, né? Pensava que eu ia viver a vida inteira sustentando missionário, investindo financeiramente na igreja. Meu pensamento para aquilo era esse. Nós estávamos ganhando um monte de dinheiro, tendo uma vida muito boa financeiramente, tendo projetos fantásticos para a nossa vida material, e eu pensava com aquele, não, nós vamos no culto, vamos adorar o Senhor sempre, não vamos faltar culto, nós não faltava culto, estava sempre na correria, servindo ao Senhor, de segunda a segunda, chegava às vezes no meu trabalho, às 7h32 em casa, e estou atrasado, vamos lá, que ela estava esperando, prontinha, às vezes nem o meu uniforme de trabalho eu tirava, e estava nas igrejas servindo ao Senhor, sempre fiz isso, e achava que era isso que eu tinha que fazer, né? Achava que era o dinheiro, vou sustentar missionário, vamos investir na obra, vamos deu o maior dízimo da igreja, não por orgulho, porque nós queríamos fazer para ajudar. Aí vai o amado Espírito Santo e diz assim, não é isso que eu quero. Não é isso. Não é o teu dinheiro que eu quero. É você. E aí, meus irmãos, é um desafio, é uma entrega, é uma renúncia. Mas nós sempre tivemos esse propósito, desde que nos casamos. Há 20 anos atrás, a se entregar totalmente ao Senhor. Meus irmãos, quando a gente entrega tudo, você sabe o que é tudo? É você não ter as rédeas de nada da tua vida. Amém. Nada. É ser inteiramente dirigida pelo Senhor. Acontecem coisas na tua vida assim que você não entende. Porque não é para humano entender. Porque é algo sobrenatural. Aleluia. Aí o Senhor traz nós para uma cidade chamada Jari. Nunca imaginei isso na minha vida. E eu posso dizer com todas as letras que nós somos as pessoas mais felizes da terra. Porque estamos servindo a vocês. Porque nós estamos no centro da vontade do Senhor. Por quê? Porque nós não entregamos pela metade a nossa vida. Como o título dessa mensagem que nós colocamos. Nós fizemos uma entrega por completo, não pela metade. E que nessa noite, meus irmãos, eu tenho toda a propriedade para dizer, faça essa entrega completa. Aleluia. É importante, né, Keila? Aleluia. Deus está falando fortemente em cada coração. É importante que nós possamos salientar que ao você entregar tudo, não quer dizer que você vai ter que renunciar do teu trabalho, assim como nós renunciamos. Não quer dizer que você vai ter que desistir de uma ótima casa, de um apartamento grande como nós morava. Não quer dizer que a gente vai ter que desistir que todos vocês vão ter que desistir de ter um carro de primeira, andar na pedra com um carro mais simples. Não quer dizer isso. Não é para todos. Não é para todos. Agora você pode ser inteiro ao Senhor lá no teu trabalho, lá nas tuas atividades. E eu tenho plena convicção, meus irmãos, que Deus só nos chamou e nos colocou nessa grande obra porque nós era inteiro naquilo que nós fazíamos. Deus não vai dar para nós, meus queridos, algo para fazer melhor daquilo que a gente está fazendo, se a gente não for inteiro naquilo que Ele deu para nós. Se esse momento hoje, Deus te deu a família tua para fazer a diferença,
Aleluia. E ganhar a tua família para Jesus. Se Deus te deu uma empresa para te administrar e cuidar, seja inteiro lá e administra, mas seja lá o lugar onde você vai fazer a diferença para Ele. Se Deus te colocou num trabalho, meu querido e minha querida, para você trabalhar naquele lugar, seja inteiro a Ele, e lá você vai fazer a diferença. O preço de uma entrega pela metade é alto. O preço de uma entrega pela metade é perigoso, porque mascara. O preço de uma entrega pela metade, ele atrapalha a convivência. O preço de uma entrega pela metade começa a criar picuinha, distanciamento. O preço de uma entrega pela metade cria fofoca. O preço de uma entrega pela metade cria destruição. O preço de uma entrega pela metade cria angústias. Mas, meu querido, não existe preço por uma entrega por inteiro. Existe valor. O valor de uma entrega por inteiro é uma família abençoada. O valor de uma entrega por inteiro, aleluia, é as pessoas da sociedade sendo transformadas. O valor de uma entrega por inteiro, aleluia, é o teu nome ser escrito no céu e Deus dizer: lá tem um fulano de tal, num cantinho do estado, no centro do estado, fazendo uma diferença, e eu estou com ele. Aleluia. Nós temos essa oportunidade nessa noite, uma oportunidade única que o Senhor nos dá, porque nós não sabemos o que nós temos pela frente. Entregue-se por inteiro ao Senhor nessa noite, e que esse dia vai ficar registrado na tua vida. Que você vai ter um concerto com o Senhor, fazer um pacto com o Senhor nessa oportunidade, e dizer ao Senhor: Senhor, nesse dia eu resolvi fazer a diferença. Eu resolvi não estar pela metade na minha vida, na vida da igreja. Resolvi não estar mais mascarado. Mas eu creio que nessa noite, aleluia, muitas máscaras vão cair por terra. Porque o Senhor está falando. Nós não estamos aqui brincando de culto. Nós não estamos aqui brincando de igrejinha, meus irmãos. Nós estamos aqui, é sério. O que o Senhor está falando, o que o Senhor está requerendo, aleluia, é muito sério. Aleluia. Você está tendo essa oportunidade. O Senhor está dando essa oportunidade. Possamos fazer a diferença. Se há alguma mentira no meio desta igreja, que caia por terra hoje. Amém. Que seja repreendido. Glória a Deus. Para que esta igreja seja próspera, que nós possamos ter paz, que nós possamos ter muitas bênçãos no nosso meio. Queridos, às vezes a gente canta, mas não tem coragem. Às vezes a gente canta lá: sonda-me, Senhor, tu me conheces. E às vezes a gente canta isso pensando na bênção. Irmãos, nós só semeamos. Na terra nós só semeamos. A colheita é referente à nossa semeadura. Não adianta eu dizer: sonda-me, Senhor, tu me conheces. E sim, Ele conhece. Ele sabe quem eu sou. E Ele está dizendo: eu não posso te fazer nada, porque tu não semeou nada. Olha a segunda parte: quebranta o meu coração. Aleluia, o Senhor está quebrantando corações aqui nesta noite. Deixa Ele quebrantar. Não quebranta somente para você se emocionar num processo de adoração, mas quebranta o teu coração, meu querido e minha querida. Aleluia. E faça como Davi. Faça como Davi, não diga: Senhor, realmente eu errei, realmente eu não estou entregue por inteiro. Ia deixar uma igreja que faz discípulos.